ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está, nem dor, nem medo não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão, voar nem asas nem balão. Liberdade, meu porto final, a paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Um anjo imortal, um pensamento sideral.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rádio Web Fraternidade, com a Rede Amigo Espírita, com o Centro Espírita Chico Xavier de Santos, onde estudamos a obra Mecanismos da Mediunidade, do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, com o nosso professor, o nosso amigo, nosso irmão, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, Otacílio. Muito boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os nossos amigos do chat. Boa noite, Ana. É um prazer estarmos aqui de volta, mais essa sexta-feira, para dar continuidade ao nosso estudo nesse capítulo, que é um dos mais importantes desse livro, porque ele representa a base do entendimento de todos os fenômenos que nós vamos estudar. Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer estarmos aqui. Muita alegria no nosso coração. Muita alegria, professor. Tem bastante gente no chat. Aí a Soraya já falou que tem uma perguntinha, mas tá todo mundo aí, Ana Maria, tá a Elaine Miranda, a Carmela, Dinaro, o Salatier também já colocou uma pergunta, tá o Marcondes, Márcia Carvalho, Hilda, Maria, estão todos apostos aí já para nossa aula, né? Agradecemos a companhia de todos aí. E para iniciar, professor, vamos fazer a prece? Você pode fazer para nós? Vamos fazer a nossa prece. Procuremos nesse instante pensarmos em Deus, buscarmos em nossos corações os nossos melhores sentimentos, a fim de podermos entrar em sintonia com as forças superiores da vida, buscando as energias espirituais que todos nós necessitamos, para melhorar em nós a nossa compreensão, o nosso entendimento e o nosso sentimento, a fim de que, com esse esclarecimento que buscamos na doutrina espírita, possamos nos integrar cada vez mais na nossa realidade espiritual, mesmo vivendo no corpo físico. Queridos amigos, queridos irmãos, que Deus, na sua bondade infinita, nos abençoe a todos, nos faça vibrar no nosso coração, no nosso pensamento, as melhores energias. Possamos, no nosso estudo, também lembrar que, nas vibrações positivas que todos nós nos unimos nesse estudo, possamos também canalizar forças que possam beneficiar a psicosfera do nosso planeta, ajudando todas as criaturas que precisam de amparo, de socorro, de atenção, porque, afinal, somos todos nós uma única família vivendo no planeta Terra, não é? Os nossos pouco mais de 20 bilhões de espíritos que somos todos. Abençoe-nos, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Professor, como a gente estava falando, né, na semana passada ficou uma pergunta, né, que a gente não conseguiu colocar a tempo. O senhor quer começar por ela ou quer falar um pouquinho da primeira parte lá? Vamos falar, porque eu acho que, de alguma maneira, vamos tocar nesse tema. Tá, ok. Então, no estudo da semana anterior, nós começamos o capítulo, não é? Do André Luiz, o capítulo 4, que é chamado de matéria mental. Esse capítulo está dividido em várias sessões, e a primeira sessão dela é exatamente o pensamento do Criador. E nós podemos, então, embasar essas afirmativas que André Luiz faz aqui, não é? Identificando o fluido elementar ou fluido cósmico ou hálito divino como a base de manutenção de todas as associações da forma
de todas as formas que a matéria pode assumir, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, por isso nos inúmeros domínios do cosmos. E aí ele cita, né, como uma partícula base do mundo material, o elétron. Depois ele vai fazer uma comparação das partículas materiais, tentando falar para nós que a matéria mental, que é o fluido cósmico, também tem uma certa estrutura. Então, mas ele diz claramente isso, né? Que o universo representa um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento de Deus. E dentro desse fluido universal, no qual todos nós estamos mergulhados, e aonde, basicamente, nós, como seres espirituais, atuamos, ele diz exatamente isso, que superpondo a grandeza indevassável desse fluido universal, a gente vai encontrar modificações nele que representam a matéria mental, não é? Características de nós mesmos que aglutinamos essa fluido cósmico à nossa volta, modificando-o para criar a matéria mental ou a expressão psíquica, psicoemocional de cada um de nós em agitação constante, plasmando, criando, não é? Dando forma a todas as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. E ele diz mesmo, né, que essas mentes que são todos nós, desde os espíritos superiores até as expressões mais simples do princípio vital, não é? A gente vai ver manifestação dessa força mental. Então, ele descreve que no macrocosmo, no microcosmo, a gente tateia as manifestações da eterna sabedoria mobilizada por agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas na variedade infinita de graus e fases, e entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge e se interfere a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e de co-criar, agindo dessa maneira, criando recursos intrínsecos à nossa vida ambiente. E ele termina essa primeira fase, primeiro aspecto do capítulo, né, dizendo o seguinte, nessa primeira parte: nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. Imensurável significa que não pode ser medido. Então, nos fundamentos da criação, vibra o pensamento não mensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, sobre esse fluido universal, vibra o pensamento mensurável, que pode ser medido, da criatura, esse de vasto oceano de força mental, em que os poderes do espírito se manifestam. Então, todos os poderes do espírito, criado por Deus, de todos os espíritos, se manifestam através da formatação, pela ação do pensamento e do sentimento sobre o plasma divino ou fluido cósmico, produzido pelas mentes de cada um de nós. E aí, depois que ele fala sobre isso, e a gente viu a sustentação disso lá na pergunta 27, quando os espíritos falam do fluido universal, não é? Que a gente leu lá, discutimos um pouco, ele então vai mostrar para nós um pouco disso na continuidade desse capítulo. Então, no pensamento das criaturas, que é uma nova seção, ele começa dizendo o seguinte: do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico. Por que fluindo incessantemente no campo cósmico? Porque Deus cria sempre. Então, do princípio elementar, fluindo incessantemente pela vontade de Deus no campo cósmico, auscultamos de modo imperfeito
porque a gente ainda não tem percepção muito adequada, as energias profundas desse fluido cósmico, que se modifica pela ação do pensamento, dos pensamentos mais sutis dos espíritos angelicais, tanto quanto das pessoas mais simples, não é? Produzindo, então, os fenômenos materiais da eletricidade e do magnetismo, não é? Que a gente, e o André Luiz diz claramente que ele não consegue ainda, mesmo no mundo espiritual, enquadrá-las em definições exatas terrestres, porque nos falta linguagem. E da matéria mental, ao lado dos fluxos de energia elétrica e magnética, eletromagnética, surge também, não é, as manifestações através que ele está chamando de matéria mental, produzido por nós, dos seres criados, não é? Estudamos, então, através disso, o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super ultra curtos, em que se exprimem as legiões angelicais, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, o espírito na fase humana, o espírito ainda pouco evoluído, até as ondas fragmentárias produzidas pelos próprios princípios espiritual, não é, manifestantes nos animais, cuja vida psíquica ainda é em germe, em desenvolvimento, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Então, o que ele está dizendo aqui? Está fazendo um paralelo entre dois fluxos de fenômenos ondulatórios. O fenômeno ondulatório produzido pelo eletromagnetismo, as ondas de luz, as ondas de rádio, as micro-ondas, não é? As ondas infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, radiação gama, todas as radiações eletromagnéticas, semelhantemente a elas, existem ondas mentais produzidas por ação do princípio espiritual através do fluido universal, criando ondas muito ultra curtas, produzidas pelas mentes superiores dos espíritos angelicais, ondas curtas, médias e longas, produzidas pelos espíritos mais atrasados, né, enquadrando a nossa própria realidade, e ondas fragmentárias, isto é, pulsos de onda, não onda contínua, mas pulsos de ondas, por isso é fragmentário, em partes, porque os animais não pensam continuamente, eles pensam em pulsos. Por quê? Porque a vida psíquica deles ainda está em formação. Por isso, eles arrojam de si determinados pensamentos ou raios descontinuados. Então, vejam, o princípio inteligente, em qualquer nível de evolução, produz ondas mentais. Essas ondas mentais se manifestam pelas modificações do fluido universal que está sujeito à ação mental. Da mesma maneira, a matéria grosseira, quando a gente produz oscilações de cargas no núcleo do átomo, eles produzem a radiação gama, radiação eletromagnética de curtíssimo comprimento de onda e de altíssima frequência. Quando essas oscilações são feitas pelos elétrons que estão em volta do núcleo do átomo, eles podem produzir os raios X, os raios ultravioletas, a radiação visível e a radiação infravermelho. Quando
são os próprios átomos e as moléculas como um todo que oscilam, produz as ondas mecânicas, que são as ondas sonoras, as ondas que a gente percebe com o nosso ouvido. Então, semelhantemente a isso, com essas frequências variando desde ultra, ultra curto até ondas muito longas, a gente tem uma correspondência, uma semelhança de ondas mentais. Então, as ondas mentais de altíssima frequência, de comprimento de onda muito curto, são produzidas pelas mentes angelicais. E aí, na gradação dos espíritos, como a gente vê lá no Livro dos Espíritos, né, Kardec faz uma classificação dos espíritos em diferentes classes, primeira, segunda e terceira classe. Na terceira classe estão os espíritos primitivos e os espíritos de expiações e provas, tá certo? Na segunda classe começam os espíritos do mundo de regeneração e mundos felizes. E nos mundos divinos, os espíritos angelicais da primeira classe. Então, os da primeira classe produzem frequências mentais extremamente curtas. E o comprimento dessa onda vai ficando cada vez maior à medida que vai se aproximando dos espíritos nas experiências primeiras das reencarnações, o espírito mais primitivo, mais no começo do seu processo evolutivo. Então, é uma comparação, uma analogia que o André Luiz está fazendo aqui entre ondas eletromagnéticas e ondas mentais. Então, mais uma vez, chamando a atenção, analogia não é igualdade. Onda mental tem uma natureza, onda eletromagnética tem outra. As ondas eletromagnéticas são produzidas por oscilações de cargas elétricas. As ondas mentais são produzidas por oscilações na intimidade do fluido universal, que a gente ainda não sabe de que ele é feito. Mas André Luiz vai tentar dar uma ideia para a gente. Então, ele continua. Os espíritos aperfeiçoados que conheceram sob a designação de potências angélicas do amor divino operam no micro e no macrocosmo em nome da sabedoria excelsa, formando condições adequadas e multiformes à expansão, sustentação e projeção da vida nas variadas esferas da natureza, no encalço, ainda eles, de aquisições celestiais que, por enquanto, estamos longe de perceber. Então, Jesus é um desses espíritos angelicais. A mente dos homens, ou dos espíritos na fase que precisa encarnar como homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do nosso planeta, em particular, aprimorando-lhe os recursos na direção do plano angélico. Isto é, nós movimentamos as ondas mentais, por nossa vez, no processo de evolução em que nos encontramos, procurando aprimorar recursos na direção da evolução, ao qual tem como objetivo a gente atingir um plano angelical num futuro distante ainda. E a mente embrionária dos animais ou dos princípios inteligentes que se manifestam na fase animal, influenciada pela presença do homem, né, pela presença do ser humano, e hierarquiza-se em serviço nas regiões inferiores da Terra, no rumo das conquistas da humanidade. Então, de outra forma, nós, os seres humanos, devemos estar ajudando os animais para que eles também progridam para, no futuro, atingirem as conquistas da racionalidade, se transformando, então, em espíritos humanos, nas conquistas da humanidade. Então, é um caminho evolutivo que ele descreve aqui em palavras mais ou menos rápidas. Agora, nessa sessão Corpúsculos Mentais, ele vai tentar fazer uma analogia entre as coisas do mundo físico, que é o mundo atômico, mundo das partículas materiais, com uma estrutura semelhante, que ele diz ser semelhante do fluido universal. Então, ele vai dizer assim, ó, corpúsculos mentais.
como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Quer dizer, em última análise, a matéria grosseira também existe por ação dos espíritos superiores, através do pensamento, do agente. O pensamento é o agente que dá forma a tudo. Entretanto, esse pensamento ainda é matéria. Nós vamos chamar aqui, né, o André Luiz está chamando aqui de matéria mental, em que as leis de formações das cargas aqui entre aspas, magnéticas ou dos sistemas atômicos, prevalecem sob novo sentido. Está vendo? O novo sentido significa o seguinte, que as coisas se dão no mundo espiritual semelhante ao que se dá no mundo físico, mas num novo sentido. Esse novo sentido é a dificuldade que nós temos de entender a linguagem espiritual. Então, isso a gente vai entender com clareza quando a gente estiver estudando no mundo espiritual, onde a gente puder investigar a estruturação do fluido cósmico, que é diferente da estruturação da matéria grosseira, a matéria atômica, a matéria das partículas elementares, estudada pela ciência, pela física, basicamente. Tá certo? Mas, de qualquer maneira, não é? Essa estruturação compõe um maravilhoso mar de energia sutil, em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecido no mundo. Então, vejam, a gente já levantou na tabela periódica, que a gente já mostrou aqui, toda a base da estrutura atômica, de todos os átomos, do hidrogênio ao urânio e aos transurânicos, não é? São átomos, são estruturas de cargas elétricas, não é? Com propriedades magnéticas e com matéria, com massa gravitacional, está sujeita à força gravitacional. Toda matéria atômica está sujeita a 4 forças: a força magnética, a força nuclear, a força gravitacional, atração das massas, a força eletromagnética, oscilações eletromagnéticas, oscilações das cargas elétricas, que é uma propriedade da estrutura atômica, as forças nucleares fracas, que mantém a estrutura de partículas dentro do núcleo, e a força nuclear forte, que mantém a estrutura interna das partículas, como prótons e nêutrons. Então, essas 4 forças são as forças que agem sobre a estrutura da matéria grosseira. A gente não sabe quais são as forças que agem na estrutura do fluido cósmico, mas tudo indica que as forças mentais produzidas pelo espírito é que agem sobre o fluido universal. Certo? Então, a gente tem aqui uma correspondência entre as duas coisas. Temos ainda aqui, segundo André Luiz, aqui no mundo espiritual, formações corpusculares com base semelhantemente aos sistemas atômicos, em diferentes condições vibratórias. Considerando esses átomos, entre aspas, tanto no plano físico quanto no plano mental, como associações de cargas positivas e negativas, mas não são cargas de natureza elétrica. As mentais são cargas diferentes, porque as cargas elétricas produziriam ondas eletromagnéticas. Então, aquilo que ele está chamando de carga positiva e negativa no fluido cósmico é outra coisa. Ele está só fazendo uma analogia. Está dizendo que é parecido. Isso nos compele, segue ele, naturalmente, a denominar tais princípios, entre aspas, como se fossem as partículas da matéria grosseira, núcleos, prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fótons mentais. Tudo mentais. É produzido pelas forças mentais, forças do espírito. Portanto, isso não pode ser núcleo atômico, próton atômico, nêutron atômico, pósitron e elétron, que é partícula e antipartícula,
não é? Pósitron é o elétron positivo e os elétrons são os elétrons negativos, tá certo? Então, pósitrons, elétrons e os fótons, que são os grânulos energéticos que carregam a informação da radiação eletromagnética. Não é? A energia eletromagnética carregada pelos fótons. Então, ele está dizendo que, análogo a isso da matéria grosseira, existe um análogo espiritual, um análogo do fluido cósmico, que ele está chamando de corpúsculos mentais. Entre eles, vamos destacar os fótons mentais. Por quê? Porque a gente já viu que as ondas eletromagnéticas não produzem carregamento de matéria, só produzem oscilações das partículas. Elas oscilam, mas não são carregadas, tá certo? Elas oscilam no mesmo lugar, sem ser deslocada no espaço. Não são deslocadas no espaço, só oscilam rapidamente. E aí produzem as ondas eletromagnéticas, tá certo? A onda de som oscilam o ar e essa oscilação vai transmitindo para o ar ao meio do caminho, mas sem carregar ar. O que carrega o ar é o vento, tá certo? As ondas sonoras não carregam ar. Então, elas só oscilam, faz o ar vibrar. Então, aqui também, quando nós pensamos, as nossas ondas mentais carregam energia mental, mas não carrega matéria, não empurra matéria, não empurra fluido cósmico, dá forma ao fluido cósmico, não é? Estrutura o fluido cósmico, mas não ejeta, não faz movimentar o fluido cósmico. Ao invés disso, elas produzem uma oscilação energética no fluido cósmico, que a gente chama de onda mental, que carrega duas informações: a ideia e o sentimento que veste a ideia. São duas coisas. Então, ele faz isso e chama a atenção, que está chamando como núcleos, prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons, fótons mentais, por ausência de terminologia analógica para a estruturação mais segura dos apontamentos que ele está fazendo nesse livro. Então, ele está fazendo uma analogia, uma comparação. Não podemos tomar isso ao pé da letra. É muito importante. O André Luiz está tentando formatar na nossa ideia um recurso de compreender um pouco melhor como é que é o mundo espiritual. E, por isso mesmo, como é que vai ser a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, através dos recursos da mediunidade. Nós estamos estudando um livro, Mecanismo da Mediunidade. Aí ele continua, olha que bonitinho. Assim é que o halo vital, ou aura, a aura de cada criatura, permanece tecido por correntes de pensamento. Atômicas, entre aspas, sutis, correntes do fluido cósmico, de estruturação energética do fluido cósmico, produzida pelos pensamentos. E essa aura são próprios ou habituais, produzidos pelo pensamento continuado de cada criatura, dentro de normas que correspondem a leis semelhantes às leis da física quântica, do quantum de energia, né? E aos princípios da mecânica ondulatória, que lhe imprime frequência e cor peculiares. Por isso, a aura das pessoas são coloridas, mas não são coloridas com a cor das ondas eletromagnéticas, são coloridas com as oscilações do fluido cósmico. Então, é uma luz diferente, não é luz que a gente detectaria com os nossos instrumentos. É uma luz que a gente detecta através do nosso corpo perispiritual, que é feito também de fluido cósmico e que pode perceber as oscilações do fluido cósmico.
Por isso eu disse que esse capítulo é muito importante, porque ele vai mostrando isso para a gente. Então, ele vai falar isso agora, detalhar um pouquinho, chamando matéria mental e matéria física, fazendo uma comparação. Em posição vulgar, acomodados às impressões comuns da criatura humana normal, os átomos mentais inteiros, quer dizer, a parte mais grosseira do fluido cósmico, são regularmente excitados na esfera dos pensamentos e produzirão, com isso, ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção do calor, como acontece no nosso corpo físico. Se forem, entre aspas, os elétrons mentais, as partículas mais interiores, nas órbitas dos átomos espirituais, entre aspas, da mesma natureza, a causa da agitação em estados menos comuns da mente, quais sejam os de atenção ou tensão pacífica, em virtude dos processos de reflexão, de meditação ou de oração natural, ou o campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. E se a excitação nascer dos diminutos núcleos atômicos, entre aspas, em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações da força mental, ou as súplicas muito aflitivas, cheias de emoção, o domínio dos pensamentos, então, emitirá raios muito curtos, ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhantes ao que se aproxima das radiações gama. Então, veja, isso é uma comparação, gente. Ele está dizendo que a frequência das oscilações mentais depende do nível estrutural que se encontra o perispírito em evolução, acompanhando o espírito. O corpo perispiritual nosso evolui com o espírito. Quanto mais evoluído o espírito é, mais sutil é o perispírito. Por isso mesmo, mais capaz de produzir oscilações mentais de frequência mais alta, comprimento de onda mais curto, mais sublime, vamos dizer assim. Então, ele está fazendo outra vez analogia. Assim, considerando a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos daquele da matéria grosseira, obedece a princípios, às leis semelhantes, idênticas àquelas que regem as oscilações atômicas da esfera física, demonstrando a divina unidade de plano do universo. Porque tudo isso é fruto da criação divina. Portanto, tem uma unidade de leis espirituais que regulam tudo isso, de leis físicas que são semelhantes às leis espirituais. Aí ele vai falar aqui uma outra coisa que é importante, que é chamada de indução mental. Então, o que é o fenômeno da indução? Ora, induzir é sugestionar. Quando a gente é fazer uma influência à distância, não é? Indução, eu posso com o meu pensamento, eu posso com as minhas ideias, eu posso com a minha fala, induzir vocês, todos que estão me ouvindo, a pensar mais ou menos do jeito que eu quero. Tá certo? Então, essa indução, não é? É chamada de indução mental. Eu posso dar um conselho, posso dar uma sugestão, posso falar para vocês de algumas coisas que eu sei com convicção e posso induzir todos vocês que, acreditando em mim, vão pensar de forma semelhante. Então, indução é transpor uma parte de energia de um local, de um indivíduo para o outro. Essa indução existe também no eletromagnetismo, não é?
quando a gente pega uma bobina, um fio enrolado, e passa pelo meio dele um ímã, o campo magnético induz nessa bobina uma corrente elétrica que a gente pode medir. Então, essa corrente elétrica é chamada de corrente induzida, que foi induzida pela movimentação do ímã, que faz um fluxo de campo magnético na área, não é, que se apoia essa bobina e, por isso, produz uma corrente elétrica. Vocês já viram falar nesse fogão de indução elétrico, né? Que é um fogão novo que está aí no mercado. É um fogão muito bom. Eu gosto muito dele, eu uso ele na minha casa. Ele é um fogão de indução. Quando você põe uma panela em cima dele, uma panela de ferro, uma panela de material resistivo, tem que ter um pouco de ferro, né? Tem que ser aço inox, tem que ser uma panela de ferro ou de ágata. A panela de ágata, ela é uma panela de ferro recoberta por um esmalte. Então, quando você põe essa panela lá em cima e liga o fogão tem embaixo daquele vidro uma bobina que gera uma corrente elétrica alternada na bobina, gera um campo magnético alternado que induz no fundo da panela correntes na superfície da panela e esquenta a panela. Corrente elétrica, ela é esquentada por corrente elétrica induzida. Então, o fenômeno de indução é o fenômeno de transportar, não é, à distância, por um processo qualquer, uma energia determinada. Então, a gente pode fazer isso com ondas mentais também. Então, ele vai tentar usar uma linguagem física para poder explicar isso. Então, ele diz o seguinte: recorrendo ao campo de Einstein, quer dizer, a influência à distância, imaginamos a mente humana no lugar de uma chama, de uma vela em atividade. Se acende uma vela, a chama da vela ocupa um espaço e irradia luz à sua volta. Então, cria um campo de ação. Esse campo é um campo de influência da luz, da chama, do calor e da luz. Ele chamou aqui de campo de Einstein. Na verdade, não é campo de Einstein, a ideia não é de Einstein, mas ele usou a linguagem porque o Einstein estabeleceu também regras para o campo, para a teoria de campos. E aí ele continua: assim como a intensidade da influência da chama diminui com a distância do núcleo de energias em combustão, demonstrando fração cada vez menor, a energia vai diminuindo com a distância, sem nunca atingir a zero, porque se propaga, vai diminuindo lentamente até ficar muito pequena. A corrente mental também se espraia do indivíduo que está gerando ela, segundo o mesmo princípio, apesar de ser diferentes as coisas, são em diferentes condições. Essa corrente de fluxo mental, de partículas mentais, entre aspas, exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplo se lhe evidencia as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Então, para a gente fazer nosso pensamento ir longe, alcançar uma distância, não é, muito grande, é preciso que a gente tenha persistência no pensamento e objetivo de concentração para que essa ideia se propague longínquamente. Então, fazer uma prece da boca para fora, a gente não alcança ninguém. Quando a gente faz uma prece com concentração, com emoção, com um sentimento profundo, né, de conexão com aquele pensamento, ele pode irradiar a distâncias longas e ser captado por outros, induzir outras pessoas a esse estado de concentração da ideia mental que a gente projetou. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Tanto quanto no domínio da energia elétrica,
A indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. Então, no caso mental, propriedades mentais pode transmiti-las para outro indivíduo sem contato físico visível. Então, no reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que lhe absorva e lhe sintonize. Sintonize, absorva e reemite. Por isso é que ela se propaga. E tanto na eletricidade quanto no mentalismo, a gente podia ter escrito isso aqui um pouquinho diferente. Tanto no eletromagnetismo quanto no mentalismo, o fenômeno obedece à conjugação de ondas ou sintonia, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Conjugação de ondas é o mesmo que sintonia, vibrar na mesma frequência. Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de força, em que a alma cria os seus próprios estados de mentação, de mentalização indutiva, atraindo para si mesmo os agentes, por enquanto imponderáveis na Terra, que a gente não percebe, imponderável que não pode ser medido, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Então, é semelhante, tudo isso é semelhante. Formas, pensamentos. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, encontramos a telementação. Olha, telementação é o meio de comunicação, não é, que nós fazemos utilizando o nosso, hoje, telefone celular com imagem. Não é? A gente faz uma espécie de telefonia imagem, com imagem. Tele vem de imagem, tá certo? Fonia de comunicação, não é? De comunicação sonora e visual. É comunicação sonora e visual que a gente faz com o nosso celular. A gente também pode fazer isso com o pensamento. E aí a gente chama isso de telementação. E essas ondas mentais também podem sofrer reflexão, ser refletidas, comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos, feito pelos princípios espirituais que estão ali se manifestando como insetos, até a comunhão dos espíritos superiores, espíritos angelicais, cujo sistema de ligação entre eles, de aglutinação entre eles, de comunicação entre eles, que nos é, por enquanto, defeso ou impedido de termos o conhecimento. Então, o princípio de aproximação e de sintonização é o mesmo, em qualquer faixa das vibrações mentais. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que, para logo, se corporifica, porque formata o fluido cósmico com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Insistência, manter pensamento fixo naquela ideia, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos aqueles que nos esposem, que sintonizam conosco no nosso modo de pensar e sentir. É nessa projeção de forças, a determinar o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, que se movimenta o espírito no mundo das formas, pensamentos. Construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo
ou nolo escravizam, dependendo da qualidade, na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para sua própria expansão, ou que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação no rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então, a gente conclui daqui que as regiões de sombra, os umbrais, são construídos pelas mentes doentias dos espíritos que estão aflitos, em agonia, em sofrimento, em problemas de culpa, né, de arrependimento, de sentimentos maléficos ainda. Enquanto que as colônias espirituais são produzidas pelos espíritos bondosos, mensageiros de Jesus, que trabalham pelo bem comum, plasmando através do fluido universal a estruturação de colônias espirituais com todos os recursos para auxílio aos espíritos que podem ali ser abrigados. Então, esse capítulo é muito importante, porque ele dá justamente para nós a ideia que Kardec coloca no livro dos médiuns, chamado do laboratório do mundo invisível. Podem pegar o livro dos médiuns, abrir lá no capítulo que tem a seção no laboratório do mundo invisível e leiam, que é a mesma coisa que Kardec fala com uma linguagem um pouco diferente e que André Luiz aqui tenta falar com mais detalhe, fazendo uma analogia com a matéria física que nós conhecemos. Então, é esse o conteúdo desse capítulo muito importante. Na próxima, nós vamos entrar no capítulo 5, falar sobre corrente elétrica e corrente mental, com base nessas analogias. Muito bom. Então, vamos à nossa conversação. Muito bom, professor. Muita informação, né? O pessoal já está com as perguntas aqui, né? O Salatiel começou bem antes um pouquinho da aula, já colocou uma pergunta aqui. Eu acho que ele deve ter estudado e quis saber. Ele colocou assim, ó, Salatiel Buzetti. Otacílio, quando a Terra for sugada pelo Sol, a matéria da Terra se tornará fluido cósmico universal ou continuará como elementos químicos, como consta na nossa tabela periódica? Vai continuar, isso. Salatiel vai continuar como matéria grosseira ainda. Vai continuar como estrutura atômica da matéria e como radiação eletromagnética. Em todos os comprimentos de onda de calor, onda de luz, não é? Porque o Sol produz isso, não é? Se o Sol tem fluido cósmico, a gente não sabe ainda, não é? Mas certamente que nós vamos, que essa matéria que constitui tanto o Sol quanto o nosso planeta é matéria grosseira, é matéria atômica. Portanto, ela não vai virar fluido cósmico. Ela vai continuar como matéria atômica e vai ser aproveitada, se o Sol explodir, por exemplo, como matéria cósmica na reciclagem de formação de novos sistemas planetários. Tem aqui uma pergunta do Cadinho, professor. Ricardo. Cadinho. Ele colocou Cadinho, né? Mas é o Ricardo, lá de Belo Horizonte, se não me engano. Ah, legal. A matéria mental exerce influências na matéria cósmica? Se sim, na atômica. O que acontece na matéria atômica? Se sim, o que acontece nessa influência? Essa aí é a pergunta muito boa, muito, muito importante. Eu vou dizer para você, respondendo de forma muito simples, mas o mecanismo em que se dá isso é muito complexo e nós não sabemos ainda. Veja bem, eu estou aqui com o meu dedo.
e vou dar uma ordem para o meu dedo. Dedo, mexe. E o meu dedo está mexendo. Como é que eu fiz isso? A ordem é mental. Mas como eu estou com o meu princípio espiritual, não é? Conectado através do corpo perispiritual com o meu corpo físico, essa ordem é obedecida desde a forma perispiritual até a forma material grosseira. Então, a mente está influenciando o corpo. Mas um espírito desligado do corpo físico, um espírito que não tem o corpo físico, ele tem dificuldades em fazer isso. Por isso, ele precisa do médium. Como é que o espírito mais evoluído, mais sutil, pode influenciar na matéria grosseira? A gente não sabe responder isso ainda. Deve poder, mas a gente não sabe como. O espírito Erasto, no livro dos médiuns, deixa muito claro: qualquer manifestação do mundo espiritual aqui na Terra, no mundo físico, precisa de médium. Mesmo as transcomunicações instrumentais, o famoso TCI, não é? Que aparece uma imagem na televisão. Só aparece imagem na televisão ou é gravada uma voz num gravador se tiver médium emprestando recursos para acionar as estruturas materiais da televisão e do gravador. Senão, os espíritos não fazem isso, segundo a afirmativa de Erasto no livro dos médiuns. Então, nós não sabemos como o espírito propriamente dito influi na matéria grosseira, mas de alguma maneira tem jeito, porque através do corpo perispiritual meu, ligado no meu corpo físico, que é atômico, que é molecular, que é físico, eu posso fazer modificações, movimentos que eu quiser com a ordem do meu pensamento. Mas veja bem, se eu tiver uma lesão no músculo, não é? Por mais que eu queira mexer a mão, eu dou ordem mental e ele não obedece, porque não está adequado para isso. Então, a gente não sabe como é que funciona isso direito. E o Diego pergunta, professor, Diego Espírita Machado, é possível para nós, pela disciplina no bem, aumentar a frequência vibratória do nosso pensamento de uma forma em que, mesmo em contato mais próximo com irmãos menos esclarecidos, apegados ao mal, não soframos redução vibratória na nossa onda mental? Claro que sim, Jesus é o exemplo disso. Não é? Jesus é o exemplo disso. Jesus esteve conosco num corpo físico, sem viver as loucuras do mundo físico, sem o atraso das pessoas. Por que ele foi capaz de fazer isso? Porque ele tinha domínio pleno sobre si mesmo. E podia manter o seu estado vibratório, psíquico, emocional, não é? Com a maior sutileza possível de um espírito angelical que ele era. Então, todos nós vamos conseguindo, à medida que vamos evoluindo, fazer isso. O Chico Xavier conseguia fazer isso com uma disciplina de vida, não é? O Divaldo Pereira Franco consegue também fazer um pouco disso, não é? Todas as pessoas dedicadas ao bem faz isso com um pouco mais de segurança. Nós procuramos nos melhorar, conhecer a nós mesmos, corrigir a nós mesmos, para poder manter o nosso pensamento ligado às forças superiores da vida, em nível de frequência mais alto, a fim de que a gente não entre em sintonia com as vibrações, né, de frequência mais baixa, inferiores, que são ainda, né, muitas vezes desequilibradas e degradantes. Vou dar um exemplo para você. Não é? Nós estamos vivendo no Brasil um momento de brigas e desentendimentos absolutamente desnecessários
que não constrói qualquer coisa construtiva por causa de paixões desequilibradas, de coisas momentâneas, de ideias momentâneas, de interesses imediatistas da vida. Porque, afinal de contas, nós brasileiros deveríamos nos abraçar como irmãos, mesmo pensando diferente. Ao invés disso, a gente vê a violência correr por diferenças de ideias, porque os pensamentos que estão sendo gerados têm também um sentimento de má qualidade. E o Ricardo Cadinho pergunta: a matéria mental seria a matéria-prima que forma a matéria do nosso perispírito? A matéria mental já é modificações, porque ela é produzida pela ação do pensamento, modificando o fluido cósmico. O fluido cósmico está sujeito à ação do pensamento e pode sofrer mudanças estruturais impulsionadas pelo pensamento para representar a ação do espírito. É assim que funciona. A Soraya pergunta, essa pergunta dela tem 3 partes, tá, professor? Que Tá, da Soraya. Boa noite, professor Otacílio. Estou estudando os mensageiros. No capítulo 20, Defesa contra o Mal, menciona a defesa do local por meio de projéteis elétricos. Agora já aprendi que é uma variação do fluido cósmico, que através de vibrações de medo poderiam causar a ilusão da morte atuando sobre o corpo denso, perispírito, e que este modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele. Poderia explicar melhor esta parte final? Gratidão. Na verdade, Soraya, quando a gente tem medo, a gente abriga ideias de desequilíbrio. E essas ideias de desequilíbrio, persistindo na gente, leva-nos à sensação de medo, de pavor, e às vezes de desfalecimento, como se a gente fosse morrer. Mas o espírito não morre. Então, isso é uma sensação, porque a gente está ligado ainda ao corpo denso, o corpo físico, de carne e osso, através do nosso corpo espiritual, o perispírito. Então, a gente transpõe esse desequilíbrio psicoemocional através do perispírito, para o nosso corpo físico, e nós desorganizamos as nossas correntes nervosas, as nossas correntes iônicas que fazem movimentar os nossos músculos, não é? E também dispara os processos glandulares que produzem hormônios que tiram a função do equilíbrio, nos preparando para o perigo, portanto, para o medo. O medo é uma resposta a um perigo. No animal, o medo significa se preparar para a defesa, para sobreviver. Na gente também. Mas se a gente cristaliza e dá ação continuada, porque a gente alimenta o medo na gente, a gente acaba criando disfunções físicas que nos levam a doenças mais permanentes. No animal, é só o perigo que dispara isso nele. Quando ele tem perigo, ele volta ao normal, porque ele não lembra, não é? O animal não tem memória consciencial. Ele reage pela memória instintiva. O perigo desperta nele essa defesa. Passou o perigo, ele não precisa mais usar aquilo. Como ele não tem lembrança, ele não volta, não fica alimentando aquilo. Mas o ser humano lembra. E ele fica, nossa, ontem eu tive um medo danado, já estou com medo de novo. Quer dizer, você traz o medo à tona sem precisar dele estar próximo de você.
e aí você alimenta esse estado emocional que é prejudicial. Portanto, a gente tem que aprender a controlar isso. Professor, o Cadinho fez outra pergunta aqui para nós. Para que consigamos emitir pelos pensamentos ondas mais sublimes para chegarem a planos espirituais mais altos, precisamos começar primeiramente pela busca de nossa evolução moral? Perfeito? É isso mesmo. Porque perfeição moral é absorver os valores dos sentimentos mais altos, mais altruístas, mais fraternos, é do amor ao próximo. Por isso que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, encerra toda a lei e os profetas, todos os ensinamentos. No fundo, nosso grande objetivo é aprender cada vez mais e sentir amor generalizado cada vez mais profundo. É isso mesmo. Professor, o Diego Mesquita, o Diego Espírita Machado, naquela hora que você está falando de indução mental, ele colocou lá: imagine o poder de indução mental do Cristo. Imagine. A gente não imagina, não, a gente tem a E aí, menor eu vou falar, ideia, viu, eu Diego? não consigo imaginar. A gente está tão pequenininho que a gente não consegue alcançar isso ainda não. E a Maria Lúcia Barbosa colocou: professor, não sei se entendi corretamente. Você disse que matéria mental é o mesmo que fluido cósmico? É o mesmo, é o fluido cósmico modificado pela ação do pensamento. Aí depois ela colocou: já respondeu, fluido cósmico modificado, correto? Perfeito. E o Diego fez outra pergunta aqui. Não seria pela indução mental das potências angélicas que os elementos do nosso planeta e de nossos corpos se mantêm com esta estruturação padrão atual? Na verdade, se fosse assim, nosso mundo seria ótimo. Ainda não, porque nós não conseguimos ainda, Diego, absorver esses pensamentos mais sublimes das potências angelicais, não é? E desavisados e desatento com as vibrações superiores, a gente fica com vibrações de competição, de levar vantagem nas coisas, de usufruir dos bens materiais, esquecendo dos valores definitivos da alma. Por isso que o nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Quando a boa parte da população da Terra, espiritual e física, estiver pensando os valores positivos da alma, o nosso mundo ficará melhor e poderá, de fato, vivenciar um mundo de regeneração. Nós estamos nesse processo de mudança, mas esse processo de mudança, como ele não consegue ser feito com todos os habitantes espirituais do nosso planeta, uma parte dos habitantes desse planeta, os espíritos que aqui vivem, vão ter que ser exilados para um planeta mais atrasado do que a Terra, para seguirem o processo deles lá, deixando mais fácil o mundo nosso como um mundo de regeneração. Professor, eu tenho uma dúvida também, eu vou colocar aqui. O nosso lar, né, quando a gente assistiu o filme, aquilo lá claro, é um trabalho artístico, né? Mas as casas que tem lá, o Aerobus, aquelas colônias, colônia não, os institutos que tem lá, né? Os ministérios, eles são formados pela indução mental que manipula o fluido cósmico. Perfeitamente. Do mesmo jeito que os umbrais também são. Por isso que eu raciocinei desse jeito, que eu falei, Só que a matéria mental dos umbrais é uma matéria mental mais grosseira, mais
vamos dizer assim, mais pastosa, menos sutil, menos fluídica. E no mundo, numa colônia espiritual como o nosso lar, tudo é mais lindo, mais sutil, mais vibrátil, né? Com luzes espirituais mais intensas. Enquanto que nas regiões de sombra tem muito cinza, muita sombra. Então, dúvida tirada. Obrigado. A gente pode lembrar uma coisa muito interessante aqui, Ronaldo. Quando a gente lê o livro Voltei, do irmão Jacó, psicografia do Francisco Cândido Xavier também, a gente vê que ele, lá no mundo espiritual, quando ele desencarna, não é? Ele encontra os amigos espirituais, vai para o nosso lar, fica na presença de Bezerra de Menezes, de vários espíritas, não é? Espíritos espíritas que já estavam desencarnados, e ele fica chateado porque todos eles emitem luz, e ele não. Por que ele não emitia luz? Porque ele não aprendeu a vibrar a sua intimidade emocional com mais amor. Ele só faz isso depois que ele começa a treinar o amor, a paciência, a tolerância junto com aqueles. Ele era um espírita, que foi um espírita duro, contundente. Ele fazia doutrinação nas reuniões mediúnicas, mas ele queria convencer com a lógica, em vez de convencer com o sentimento. De envolvimento emocional, fraterno, caridoso. Então, ele não tinha luz. Quando ele consegue ter as primeiras luminosidades, ele fica extremamente feliz com isso. Você veja, a gente também é assim. É assim. A gente tem que trabalhar bastante isso em nós, né, professor? Porque não adianta saber a doutrina, tem que saber e praticar. É a prática que faz a gente vibrar melhor, ter um sentimento mais profundo, mais altruísta, mais fraterno, mais respeitoso com os nossos semelhantes. Temos outras perguntas aqui, né? A Lourdinha Nagliatti coloca: Otacílio, quando você diz que estamos vivendo um período de brigas por ideias desnecessárias, podemos dizer que é indução mental? É indução mental e toma partido. Aí toma partido do fulaninho ou do ciclaninho, em vez de tomar o partido do bem. É isso mesmo. E o Salatier coloca: Otacílio, Jesus curava o paciente ou ele influenciava o perispírito do paciente e este próprio se curava? Ele influenciava a mente do indivíduo, que mexia na estrutura do perispírito próprio e consertava o corpo. É uma ação tríplice, que age nas duas corporificações, mas age na mente espiritual. Que a mente, o pensamento, o sentimento é do ser que pensa, que sente, que quer. É do espírito propriamente dito. Não é? E o espírito propriamente dito, modificando o seu estado psíquico, psicoemocional, reorganiza o seu corpo perispiritual, que, por sua vez, influencia o corpo físico. Essas são as origens das doenças psicossomáticas. Elas são produzidas pela mente doentia, que acaba refletindo no corpo físico. A ação reversa também existe. Se você pensa bem, procura sentir bem, procura criar harmonia, você melhora a sua estrutura perispiritual e influi na saúde do seu corpo. O Diego hoje também está bastante participativo, professor. Ele coloca: existem pessoas que têm uma luz diferenciada, uma luz mais intensa. Essa se dá por mérito individual da mesma ou pela sintonia que ela conquista com irmãos também iluminados do ponto de vista vibratório? Ela por ela mesma, porque se ela não entrar em contato com espíritos mais iluminados, é porque ela também não é capaz disso. Então, veja,
A gente, quando acende a luz da gente, obviamente que a gente também está colaborando com a luz daqueles que têm sintonia igual conosco. Não é? É como se fosse, vamos dizer assim, um bando de pirilampo, todo mundo acendendo a sua luzinha. Mas cada um tem que ter a luz própria. A luz é própria de cada indivíduo. Um espírito não pode acender a minha luz se eu não sou competente para acender a minha luz por mim mesmo. Porque se fosse, os espíritos tiravam todos os outros espíritos atrasados das sombras. Por que eles não fazem isso? Porque eles podem só tentar induzir, mas a indução tem que ser aceita pelo indivíduo que está sofrendo a indução. Se você fizer uma corrente, fizer um fio enrolado, mas fizer um fio de ferro, a corrente elétrica produzida é muito baixa, porque o fio é resistivo. Se você fizer um fio de cobre, a corrente é muito mais alta, com o mesmo movimento do ímã passando no centro da bobina. Então, a corrente vai depender da resistência interna de cada indivíduo, né, de cada fio, de cada material. Olha, a luz que nós acendemos nossa é proporcional à nossa capacidade de gerar em nós oscilações psíquicas de frequência mais alta. Mas se a gente não consegue isso, a gente não tem luz nem menos intensa, nem mais intensa. Mas à medida que a gente faz isso e vai aumentando a capacidade de oscilação mental em nós com frequência mais alta, a nossa luz vai ficando cada vez mais brilhante, mais colorida, com cores mais suaves, mais sublimes. E, obviamente, que a gente entra em sintonia com os espíritos que também já fazem isso. E professora Antônia Clara, né, daí de São Carlos, coloca: quando se ora, é preciso utilizar o princípio da indução mental? Na verdade, a gente está usando todo o tempo, Clara, porque à medida que a gente pensa, a gente emite ondas mentais. E as nossas ondas mentais, sintonizada por outros, sofre o reforço, porque a gente induz nelas esse pensamento. Não é? Você veja, por exemplo, quando tem muita gente reunida, se alguém levantar e gritar alguma coisa ou começar a cantar uma música, daí um pouco todo mundo está cantando. É indução mental. Mas tem algumas pessoas que eu não gosto dessa música, eu não vou cantar. Não entra em sintonia. Quando a gente ora, a gente busca, não é? Entrar em sintonia com espíritos superiores, que estão pensando no bem. Então, ao fazer isso, a gente também está buscando a força espiritual deles e, ao mesmo tempo, aumentando a nossa força pela nossa vontade própria de orar com força, com vontade, com firmeza, com concentração. É sempre uma troca de energia. Por isso que a gente recebe. Quem ora sempre recebe. E professor, aqui é a última que a gente tem aqui, né, que a gente já está chegando ao final da nossa live. A Lourdinha Nagliati. E o resultado da indução mental em sentido negativo? É só pensar no mal. Quando você pensa no mal, você induz espíritos que estão pensando no mal entre em sintonia com você. Eles vêm e reforçam esse pensamento em você por indução mental. Cresce em você a dificuldade de se libertar daquilo, porque agora você tem que se libertar daquilo, seu pensamento e por aqueles que você atraiu para perto de você. Então, é sempre assim. Por isso, pensar no bem é importante. Então, professor, chegamos ao final da nossa live, né? Já são 10 horas, 22 horas e 15 minutos. Perfeito. Né? Queremos agradecer aqui a todos vocês que estiveram aqui conosco. Somos mais de 80, né,
ligados em pensamento e sentimentos. A Antônia Clara acabou de fazer uma colocação aqui, professor, vou colocar aqui para o senhor ver. Isso, é isso mesmo. No preâmbulo do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem sobre a prece: a forma nada vale, o pensamento é tudo. O pensamento é a ação do Espírito. E a Valéria está dando aí obrigada, o Marcos também agora apareceu, muita gratidão. Um abraço, Marcos. A Maria Lúcia Barbosa. Um abraço, Maria Lúcia. O Cadinho, agradeço, professor, pelos Ricardo está sempre conosco. O Ricardo está no horizonte, ele mudou para Cadinho. Ficou mais íntimo. Então, queremos agradecer a todos, agradecer também aos parceiros de transmissão, a Rádio Web Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, ao Centro Espírita Chico Xavier de Santos, também ao IGESE por essa oportunidade que nos dá aqui através do seu canal de podermos ter essa aula maravilhosa, né? Que nem diz aqui a Helena, obrigado pela magnífica aula. Né? Nós que agradecemos a todos vocês aí pelas perguntas, pelas mensagens. E para a gente terminar, né, professor, a gente vai colocar aquele vídeo que é uma prece também, né? Pela inspiração. Está muito bonito. Vocês prestem atenção nas imagens desse vídeo, que ele começa como uma mônada celeste, um núcleo, vibração que vai devagarzinho mudando e até chegar à forma de um cérebro humano. Não é bonito? Depois tem todos os processos de imaginação e criação com a ação do pensamento. Ficou muito bem inspirado, né? E a Ana foi feliz em captar essas inspirações e fazer esse vídeo com essas imagens. Ficou muito bonito. Eu estava até procurando aqui que a Diná fez um comentário, né? Que ela estava bem inspirada. Né? E estava mesmo. Então, nós agradecemos a todos, né? De coração, um abraço a todos. A Benê Rezende também agradeceu, que Jesus os ilumine sempre, gratidão pelos ensinamentos. Então, professor, muito obrigado, muito boa noite, né, por essa aula. A Dina colocou, parabéns ao professor incansável. Os espíritos me dão energia. É muito gostoso. A gente nem vê a hora passar, né, professor? Estamos aqui, daqui a pouco a gente vê já, né, 10h10. É assim mesmo. Então, pessoal, muito obrigado pela presença aqui de todos, né? E esperamos vocês para a próxima aula, onde estudaremos o capítulo 5, né, de mecanismos da mediunidade. Então, uma boa noite a todos, bom fim de semana, fiquem com Deus. Vamos ao nosso vídeo. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar
na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está, nem dor, nem medo não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão, voar nem asas nem balão. Liberdade, meu porto final, a paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Um anjo imortal, pensamento sideral.